Portugal, e nós estaremos com o nosso devocional diário, Mentes com Bíblia. Ontem nós estamos no estudo de Lucas, e ontem nós falamos sobre mentes renovadas. E nós estamos lá finalizamos ali no capítulo 5 de Lucas, e fomos até o finalzinho ali do capítulo 5, onde nós falamos sobre odres velhos, onde Lucas nos ilustra aqui uma parábola de Jesus, que falando sobre a discussão aqui sobre o jejum, mas a direção estava sobre a mentalidade, né, a religiosidade, o olhar. Eles estavam questionando Jesus aqui, os seus discípulos, por que os discípulos não jejuavam e por que Jesus não jejuava, sendo que João Batista e os seus discípulos jejuavam. E aqui Jesus, então, ele vai apresentar para eles uma parábola sobre os odres velhos e os odres novos, o vinho novo e o vinho velho, que no contexto todo Jesus está falando assim para eles: olha, se vocês não renovarem as suas mentes, essa mente ela não cabe no novo. Essa mente ela não vai trazer, bom dia, Rô, essa mente ela não vai trazer o renovo, que a aliança, que as boas novas, que o próprio Jesus estava trazendo ali. Então Jesus apresenta ali, e nós finalizamos a nossa meditação ontem sobre mentes novas, mentes renovadas. Para estarmos com Cristo, as nossas mentes precisam ser renovadas. E elas vão sendo renovadas conforme nós vamos olhando para a palavra do Senhor. E hoje, seguindo essa mesma linha aqui, e Lucas seguiu essa mesma linha de discussão, aqui nós vamos ler duas passagens sobre o sábado. O sábado, na verdade, era o que mais irritava os... Ilumine, Dani, bom dia. Eliene, bom dia. O sábado, na verdade, era algo que mais irritava ali os fariseus e os chefes das leis ali, os religiosos, e nós vamos entender o porquê disso. Nós vamos lá pegar algumas passagens de Deuteronômio, de Êxodo, o porquê do sábado. O sábado, na verdade, era uma direção, era uma seta que já era apontada para Jesus, e era um tempo que era necessário para que eles parassem e tivessem um tempo de qualidade com o nosso Deus. E tantas vezes nós não temos um tempo de qualidade com o nosso Deus. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos orar para já começar o nosso devocional. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, porque agora estamos aqui nas primícias do nosso dia, entregando, Senhor, as nossas vidas como sacrifício vivo a Ti. Estamos tendo um tempo de intimidade diante da Tua Palavra, lendo a Tua Palavra, Senhor, aprendendo da Tua Palavra. O Teu Santo Espírito está agora ministrando em nossos corações. E eu te peço, Senhor, que nós possamos ter uma terra fértil no nosso coração hoje, agora, nesse momento, para receber instruções que vêm do alto do Teu trono, instruções que vêm de Ti, Senhor. Senhor, sê conosco neste dia, que é uma sexta-feira, é um final de uma semana, Senhor, início de um final de semana, onde nós vamos ter mais tempo, Senhor, que nós possamos, através dessa palavra, entendermos que nós devemos ter um tempo precioso contigo. Senhor, eu entrego esse tempo nas Tuas mãos, sê conosco e nos ajuda a entendermos mais da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então aqui o capítulo 6 de Lucas, ele vai começar da seguinte forma. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos colheram espigas, removeram a casca com as mãos e comeram os grãos. Alguns fariseus lhe disseram: por que vocês desobedecem à lei colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer, e os deu também a seus companheiros. E acrescentou: o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Então aqui Jesus está apontando o que houve com o sábado, qual foi a distorção do sábado. O sábado
foi instituído ali por Moisés, e nós vamos ler lá em Êxodo 28, que foi, na verdade, o próprio Deus que direcionou ali Moisés a colocar como leis ali o sábado, porque se não fosse assim, as pessoas elas não paravam para ter um tempo de intimidade com Deus. Os trabalhos as consumiam, eles tinham que cuidar do gado, eles tinham que cuidar da lavoura, eles tinham que cuidar ali dos filhos, era um trabalho mais pesado ali dentro daquele contexto, e então o próprio Deus, na sabedoria divina, vem através de Moisés ali, institui, coloca ali o sábado. Thaís, bom dia! Coloca o sábado ali como uma das leis que eles deveriam parar e, olha, não façam nada no sábado, venham me adorar, venham ter intimidade comigo. Aqui no Deuteronômio, Êxodo 20, do 8 ao 11, nos fala o seguinte: lembre-se de guardar o sábado, né? O Moisés aqui, quando instituiu as leis aqui. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. O Senhor hoje, depois de Jesus, ele não quer instituir os sábados para nós. Não. Todos os dias agora são os dias que nós devemos ter uma intimidade, adoração, leitura da palavra com o nosso Deus. Mas aqui o que Jesus vem falar aqui para eles? Os fariseus e os mestres da lei, o que eles acabaram fazendo? Eles colocaram um peso muito grande sobre o povo, porque para que o povo não saísse ali das regras do sábado, eles acrescentaram muitas regras. Então não podia pegar peso, não podia N regras que não estavam na Bíblia, não estavam nas leis deixadas por Moisés. E Jesus vem e fala aqui para eles, e Jesus geralmente curava nos sábados. Jesus curava em todos os dias, mas a palavra de Deus, vocês podem ver que no sábado existe uma referência muito maior. Jesus chegava lá para ler a palavra na sinagoga ou ali em qualquer situação que ele estava, e ele curava as pessoas, para dizer que o bem ele pode ser feito em todos os dias e ele deve ser feito em todos os dias. Então Jesus ele vem para quebrar isso. E aí continuamos aqui no versículo 6. Outro sábado, enquanto Jesus ensinava na sinagoga, estava ali um homem cuja mão direita era deformada. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus atentamente. Se ele curasse aquele homem, eles o acusariam, pois era sábado. Jesus, porém, sabia o que planejavam e disse ao homem com a mão deformada: venha e fique aqui diante de todos. E o homem foi à frente. Então Jesus lhes disse: tenho uma pergunta para vocês. O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Depois, olhando para cada um ao redor, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Com isso, os inimigos de Jesus ficaram furiosos e começaram a discutir o que fazer com ele. Então, os ritos religiosos, a idolatria, que tantas vezes nós colocamos ritos religiosos nas nossas vidas e que vão sendo geradas idolatrias que vão, na verdade, nos afastando do nosso Deus. E aqui Jesus está dizendo, olha, não tem nada a ver, o sábado, a presença do sábado é para a lembrança de que Deus é o nosso Criador. E de que eu, Jesus Cristo, Filho de Deus, estou aqui para curar, para fazer o bem. Então, aqui no Deuteronômio 5 e 15, mais uma vez, Moisés chama a atenção deles falando o seguinte: lembre-se de que você era escravo no Egito e o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão forte e braço poderoso. Por isso o Senhor, seu Deus, ordenou que você guarde o sábado.
Então era preciso ordenar a eles, era preciso colocar como algo instituído por Deus para que eles tivessem ali um tempo de qualidade com o próprio Deus. Porque senão eles iam ali se envolvendo nas suas tarefas, assim como nós tantas vezes. Nós vamos nos envolvendo das nossas tarefas e nós tantas vezes vamos nos distanciando. Ah, não posso ir ali no domingo, no culto, porque eu tenho que fazer tal coisa, eu vou fazer uma construção aqui na minha casa, ou eu tenho que limpar minha casa, ou eu tenho que visitar fulano. E não, o Senhor está nos dizendo não. O tempo que vocês precisam reservar comigo, ele é necessário, porque senão vocês vão sucumbir às suas próprias aflições, aos seus próprios problemas. E Deus instituiu o sábado ali para eles, ali dentro daquele contexto, por amor a eles. Então aqui Moisés falou por 2 vezes aqui em Êxodo e em Deuteronômio a respeito do sábado, e Jesus vem e diz, olha, chega de religiosidade. Aquilo que o objetivo principal do sábado, que foi instituir o sábado, não está acontecendo. Ao contrário, está havendo muito mais peso sobre as pessoas do que uma realidade. Daqui a pouco as pessoas elas vão se afastando de Deus, porque é pesado demais carregar esse fardo. E Jesus vem e fala, não, o meu fardo é leve. É leve. E hoje, eu só quero ler aqui, só para a gente finalizar essa questão da passagem, do que antecedia, lá em Gênesis 2, quando Deus terminou ali, fez os 6 dias, criou toda a terra. E a questão do sábado também, era uma seta também apontada para que eles olhassem, olha, Deus, o Criador, fez todas as coisas. E lá no 7º dia ele descansou, para que eles entendessem a ligação deles com Deus. Então, todo o plano do Senhor, ele vem não para colocar peso em nós, mas ele vem para nos trazer para mais perto dele. Então, aqui o Senhor, aqui em Gênesis, nos fala, desse modo completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No 7º dia, Jesus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Então, o que o Senhor queria instituindo o sábado, dentro daquele contexto ali, até a vinda de Jesus, era dizer, olha, tenham um tempo de qualidade comigo, olha, tenham intimidade comigo, estejam comigo, olhem para mim, e cada vez que vocês estiverem mais perto de mim, eu vou estar mais próximo de vocês. E Jesus vem, então, para destituir toda a religiosidade. O que nós temos de religiosidade hoje na nossa vida, em nossas vidas que estão fora do que o Senhor nos fala na palavra dele? O que nós, o tempo de intimidade que nós temos hoje com o Senhor é suficiente? Nós ouvimos a voz dele com o tempo que nós temos de intimidade? Ou simplesmente nós estamos ali com ritos, assim como eles estavam? Ah, domingo eu tenho que ir no culto, ou eu vou ali, faço a minha oraçãozinha de manhãzinha, 5 minutinhos e pronto, estou protegida, estou indo para o meu trabalho, e aí me envolvo nas minhas questões, no cuidado da minha família, cuidado da minha casa, cuidado do meu trabalho, e vou vivendo assim. O Senhor, Ele quer mais de nós. O Senhor, Ele quer que e Jesus veio para tirar todas as correntes, nos libertar de correntes religiosas, nos libertar de visões erradas. E a renovação da nossa mente, ela começa libertando a nossa mente, o nosso ser, o nosso caminhar destas restrições. Então Jesus, ele vem verdadeiramente para trazer liberdade em todos os sentidos em nossas vidas. E não é libertinagem, é liberdade santa. E essa liberdade santa, ela nos preenche tanto, entender o porquê que essas palavras estão aqui nessa Bíblia Sagrada, o porquê que cada detalhe foi escrito e da maneira como foi escrito, isso vem nos trazendo liberdade. E hoje, então, a partir da cruz, a partir do sangue derramado de Jesus, nós
temos todos os dias são os dias de Cristo, todos os dias são os dias que Ele está conosco, todos os dias nós temos que ter um tempo para Ele, todos os dias nós temos que levantar um altar, como nós estamos fazendo aqui no início da nossa semana, para Ele, em adoração, em honra. Eu estou lendo ali segundo Crônicas, mais um pouquinho. Estou lendo ali segundo Crônicas e falam sobre os reis, né? E aí começa ali, porque fulano reinou tantos anos e fez o que era mal ao Senhor. Daí outro diz, porque fulano reinou, eu estava lendo em específico aqui o rei Uzias, né? Que reinou 52 anos. Reinou 52 anos, e aí a palavra ele começa que começou fazendo ele fez o que era bom ao Senhor, mas lá no final ele deu uma tropeçada. Então, quando nós não estamos fielmente ali, e hoje casualmente até li uma reflexão aqui diária de Spurgeon, e ele falava justamente sobre isso. Quando nós não estamos fielmente ali, olhando para a face do Senhor, nós somos fracos, nós somos falhos, nós vamos caindo e tropeçando. E ali Spurgeon nos fala que nós podemos ser derrubados até pela palha. A palavra de Deus nos fala que o joio e o trigo e o joio estão ali dentro do contexto religioso, né? E que as nossas obras, elas são palha. E o que lá no final nós vamos ser medidos, né? Aquilo que se tornar palha não houve sentido nenhum na nossa vida. Então, o conhecimento e o passo a passo, com segurança, nós só vamos ter no Senhor. E ainda nós conseguimos ter esses passos quando nós estamos de mãos dadas com Ele. Porque nós não temos força. Andréia, se passar uma semana sem orar, eu estou longe do Senhor, porque a minha tendência falha e pecadora é me afastar. Então, este Deus, ele vem aqui nos dando instruções, e ele deu instruções para esse povo aqui por amor a este povo. As leis, né, foi por amor a este povo. Então, hoje Jesus, ele vem através da cruz nos dizer, olha, o meu fardo é leve, mas anda comigo. O meu fardo é leve. Aquele que está cansado, vem, anda comigo. Anda, que eu vou aliviar as tuas dores, eu vou te trazer a paz que excede todo e qualquer entendimento, eu vou mudar a tua mentalidade, eu vou mudar, transformar a tua família, eu vou transformar o teu caminhar, né? Jesus nos pede, estejam comigo. Então essa é a reflexão sobre o sábado, eu vou finalizar aqui, sobre o sábado, sobre a nova mentalidade, sobre os odres velhos, sobre os odres novos, né? O vinho novo no odre velho, ele vai rasgar, ele vai estourar, ele não fecha, não comporta. Então Jesus está nos dizendo aqui, renovem as suas mentes, renovem os seus corações, voltem para mim verdadeiramente, se esforcem para estar comigo. Então nós vamos estar cumprindo ali o primeiro mandamento, amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso pensamento, com tudo que nós somos, todo o nosso coração. E eu vou orar então para nós finalizarmos. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por esse tempo contigo, eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Ó Deus, que nós possamos todos os dias, Senhor, tirar um tempo para estar contigo, que nós possamos estar, assim como nos fala lá em Efésios, em espírito, em verdade, em oração, em todo o tempo, Senhor. Senhor, que nós possamos ouvir da tua voz, que nós possamos agradar o teu coração nesse dia, que nós possamos estar fortalecidas em ti nesse dia, Senhor. Que nós possamos avançar, Senhor, em conhecimento, cavando os teus tesouros, Senhor. E então nós estaremos usufruindo da tua presença, usufruindo daquilo que tu és, da tua porção diária, Senhor, do alimento vivo, o alimento que cura, o alimento que salva, o alimento que transforma, o alimento que traz conhecimento, que traz sabedoria. Senhor, nós te louvamos por esse tempo, sê conosco nesse dia, Senhor, e nos ajuda porque somos falhos, somos fracos e somos pecadores. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijinho.
Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã.